Da igreja na paz do Senhor Jesus e os irmãos e os ouvintes, uma boa tarde, uma boa tarde. Estarei aqui nesta tarde para levar a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta tarde, uma reflexão a qual vai nos alimentar espiritualmente. Eu vou ler aqui Mateus 15, 21. É uma mensagem conhecida da Igreja do Senhor, né? Que fala de uma mulher de fé, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas serranias, chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Glória a Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deixá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos vendo aqui a trajetória, o sofrimento desta mãe. Estamos vendo aqui que esta mulher, ela não era da linhagem do povo de Israel. Ela era uma mulher grega, gentias, glória a Deus. Mas ela não ficou acomodada em casa, vendo a filha dela atormentada pelo espírito imundo. Ela, com certeza, ouviu falar de Jesus. E ela foi ao encontro do Senhor Jesus. E ela, quando viu o Senhor se aproximando dela, ela prostrou-se aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Gritando mesmo. A palavra diz que ela gritava: Jesus, filho de Davi.
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, igreja, o que me chama mais atenção, essa parte em que Jesus a humilha assim, fala para ela que primeiro, como que quisesse dizer assim, primeiro é os de casa, da linhagem de Israel, depois aos outros. Mas pela uma boa causa, que eu não vou entrar em detalhes aqui mais, mas o Senhor, ele não quis fazer por mal. É uma reflexão que ficou nos evangelhos para que a gente lesse e entendesse o que o Senhor quis fazer com aquela mulher naquela tarde, naquele dia. Mas ele não lhe respondeu. Você está vendo aí, igreja? Muitas vezes, com nós também não somos diferentes. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor. Muitas vezes pedimos a Ele, gritamos. E o Senhor fica em silêncio. Mas essa mulher, ela não recuou. Vocês estão vendo aqui que ela não recuou. Ela continuou falando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor nos alcança todo dia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. E diz aqui que o Senhor não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, Senhor, esta mulher, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou. Aí está o segredo, irmão. Irmãos, o segredo está em adorar. Foi o que ela fez. Prostou-se aos pés do Senhor e adorou. Louvado seja Deus. Ela o adorou em espírito e em verdade. Ela prostou-se aos pés do Senhor. Assim como fez outras mulheres, que é citada na palavra de Deus. Maria Madalena prostou-se, Maria, irmã de Lázaro, prostou-se aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. A mulher do fluxo de sangue também prostou-se aos pés do Senhor. E outras mulheres. Vocês estão vendo aí, igreja do Senhor, o segredo está em adorar. Em prostrar-se aos pés do Senhor e o adorar. Conosco também não é diferente. Nós precisamos nos prostrar aos pés do Senhor e o adorar. Porque quando nós o adoramos, a glória desce. A glória de Deus desce sobre nós. E nós
receberemos com a misericórdia do Senhor a nossa vitória, o nosso milagre, que tanto nós alvejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre. Nós que somos mães, nós sabemos o quanto é difícil uma situação dessa dentro do nosso lar, no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos, no meio da nossa parentela. O quanto é difícil você vivenciar uma cena dessa. Mas ela sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ela prostrou-se a seus pés e o adorou. E Jesus, vendo aquela mulher depositando tanta fé perante ele, que ele falou para ela: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu deseja. Porque a fé dela era tão grande, que Jesus disse para ela: seja feito contigo conforme a tua, como tu queres, como tu deseja. Louvado seja Deus. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não precisou Jesus ir até lá para repreender o espírito maligno que estava naquela filha daquela mulher. Ela não tem nome, esta mulher não tem nome, apenas fala só que ela é cananeia. Mas ela não tem nome, a Bíblia não cita o nome dela, nem se a filha dela era moça, se era criança, também não fala. Mas Jesus não precisou ir lá, porque todo poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. O Pai deu a ele todo o poder. Oh, glória a Deus. E ele, de onde estava, ordenou que aquele espírito maligno saísse daquela mulher, daquela menina, daquela moça. E assim foi feito. Quando a mãe dela chegou em casa, ela estava boa. Porque o nosso Deus, ele é grande, é soberano, é grandioso, poderoso. Não há outro Deus como este Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus, aleluia. E quando o crente deposita a sua fé e a sua confiança nele, ele se levanta do trono para agir em favor daqueles que clamam e obedecem a sua palavra. Aleluia, glória a Jesus. Deus de poder e glória. Esta é a reflexão da palavra do Senhor nesta tarde. Meditação para mim e para você. Que Cristo Jesus venha abençoar com ricas bênçãos a igreja do Senhor e aqueles que são ouvintes da palavra do Senhor. Que possa, aqueles que não são salvos, possa encontrar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Ninguém. O caminho para ir para o céu é Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.